Hoje eu quero falar a respeito de um assunto, a respeito de Naamã. Já pode colocar aí o primeiro slide. Digo, vão ajudar a gente, porque tem um fundo aí, tá bom? Por favor. Nós vamos estar gravando aqui esse pequeno estudo aqui a respeito de Naamã. 2 Reis, capítulo 5. O título é A Imersão de Naamã. Eu vou estar lendo aqui rapidamente, para depois a gente seguir com o estudo. Diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram pois uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para viver, para que envie a mim para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, peço-vos, e veja que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus carros, com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. E voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, e não tomarei. E estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisso perdoe o Senhor teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Ramon para me adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me curvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Que Deus abençoe a sua santa palavra nos nossos corações. Amém.
Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, e agora eu peço em nome de Jesus, que o Senhor tenha falado no meu coração, no coração de cada um dos teus filhos. Espírito Santo, unge cada um de nós e traga uma revelação, Senhor, dentro de cada um de nós, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos amam a palavra de Deus? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Amém. A imersão de Naamã. Podemos extrair lições importantes a partir da experiência de vida desse ilustre personagem bíblico. Então nós veremos hoje aqui 7 imersões de Naamã. A gente vai pegar aqui os mergulhos, né? E vamos tirar lições dali, né? De cada uma das situações que aconteceram com Naamã, para a gente poder também confrontar a nossa vida e ver o que a gente está fazendo, se está tudo certo, se a gente precisa melhorar em alguma coisa. Você acha que está tudo certo com você? Será que não precisa melhorar alguma coisinha por aí? Hã? Então é para isso que a gente vem aqui, não é? Para buscar do Senhor as orientações que nós precisamos, né? Eu também preciso, irmãos. E que Deus nos abençoe. Aparentemente tudo estava perfeito com Naamã, mas havia um porém, uma coisa, como um irmão nosso aqui gosta de falar, uma coisa fora do carro, fora do prumo. Havia um porém do Naamã. Então, por causa desse porém que havia na vida dele, que a gente sabe o que é, né? Ele tinha uma lepra que estava crescendo, e a lepra era uma doença terrível, especialmente naquela época, com dificuldade de medicina. E ele tinha uma alta posição, ele era general, ele era um homem assim muito honrado e considerado, né? Um grande homem, diz aqui, né? Muito respeitado. Ele era valoroso, porém leproso. Esse era o porém. E por causa disso ele precisava o quê? Esconder das pessoas o seu problema. Ele era completamente infeliz devido àquela condição indesejada, e aquele problema estava crescendo cada dia mais. Não tinha remédio que curasse. O prestígio dele não resolvia. Ele não podia desfrutar plenamente do prestígio que ele tinha. O dinheiro não comprava o que ele precisava. E não faltava dinheiro. A religião que ele praticava não supria. Próximo aí. E quando ele se olhava no espelho, e aqui eu quero fazer um parênteses também. Como é que você se sente quando você olha no espelho e reflete a respeito do que você é com Deus, do que você é em Cristo? Você se sente bem ou você se sente aquém? Então ele sonhava com uma cura, como muita gente sonha. Alguma coisa que fizesse a sua pele voltar a ser como era antes. Ele sonhava em não ter que viver só de aparências. E tem muita gente vivendo só de aparências. Uma vida falsa. O prestígio era uma coisa vazia.
Então, como muitas pessoas, ele faria qualquer coisa para mudar aquela condição, se livrar daquele mau cheiro que aquela doença causava. Tem muita gente que está escondendo um pecado mal cheiroso, fedorento, mas continua escondendo. Mas de Deus ninguém consegue esconder nada. Às vezes, debaixo do luxo, está escondido um lixo. As dores, as desilusões perturbam o coração de qualquer pessoa que está passando um problema de pecado. Lembrando que a lepra representa o pecado. Alguns de nós escondemos bem. Alguns de nós sabemos esconder. E escondemos por muito tempo. E isso só traz prejuízo. Vai chegar uma hora que não vai dar mais para esconder. O Salmo 32, se quiser por aí para mim, os versículos 1 e 5, fala a respeito disso. Salmo 32, verso 1 e também o verso 5. Está dizendo que a pessoa que conversa os seus pecados e deixa, ela é recompensada por Deus, ela é abençoada pelo Senhor. Aí, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto pelo sangue de Jesus. O pecado é coberto quando ele é confessado, quando ele é exposto. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado e faz justiça também na nossa vida. O verso 5 do Salmo 32 diz: confessei-te o meu pecado. Leia aí para mim, por favor. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não te ouvi. Disse-lhe: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém. É isso que vai acontecer quando a gente expõe a ferida e pede misericórdia do Senhor. Próximo slide. A partir de um anúncio feito por uma criada, que era uma menina que, conforme nós vemos aqui, foi levada, foi raptada, sequestrada e foi trabalhar na casa do próprio sequestrador, né, que era o general que comandou toda aquela situação. Aquela menina é um exemplo para nós, porque ela não guarda ressentimento e ela vê o sofrimento do seu Senhor e algoz, né? E como cristã, uma verdadeira serva, como nós devemos todos nós ser, né? Servos de Deus, sem guardar ressentimento, rancor de ninguém, né? Ela não trabalhava brava nem nada, ela estava querendo salvar as pessoas, mesmo quem tinha agredido a ela, que é o seu povo. E ela prega. Você pensa que foi só uma pregaçãozinha simples? Não. Para a fé entrar no coração de uma pessoa, é preciso pregar bastante, orar, interceder, pedir a Deus, para o Senhor fazer aquela obra, o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então é desse jeito que aconteceu. Aí ele começa a busca pela cura. Uma criada orientando um general. Que tal? É assim que Deus faz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ela fala de Eliseu com convicção. Quando nós somos crentes verdadeiros, nós temos convicção. A nossa pregação
ela é feita com convicção. Nós sabemos o Deus que servimos. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tem crido. Você sabe quem tem crido? Amém? E ele toma a decisão de emergir nessa busca. Não podia esperar nem mais um dia. É sempre arriscado evangelizar. Você pode ser ouvido ou não, mas a palavra nunca volta vazia. Nesse momento eu lembro do pastor, o reverendo Daniel Reino, que ele falava assim: se você ficar pescando na beira do porquinho, você vai pegar lambarizinho, mas se você quiser pegar um peixe grande, você tem que se arriscar. Você tem que ir lá para o meio do mar, do rio, né, enfrentar as ondas. E foi isso que essa menina fez. Ela não pegou só um lambarizinho, ela pegou um peixe grande. Isso pode acontecer com a gente também. Então aí vem a primeira imersão, que eu quero falar sobre as 7 imersões. A primeira imersão é a renúncia. Diga isso. 1, 2, 3. O que é renúncia? É deixar algo que você considera muito importante, né, e que é difícil de tirar da sua vida. Não é, minha sogra? Exatamente isso aí. O verso 1 fala assim: homem de muito conceito, porém leproso. Então ele tem que deixar para trás muitos compromissos. Tomou decisão, escutou a pregação, tomou a decisão, e agora ele resolve emergir. Ele resolve emergir numa grande busca, numa grande caminhada. E esse é o primeiro passo, a renúncia. Na nossa vida, tudo começa com a renúncia. A conversão é uma renúncia. A gente estava indo para cá e você renuncia a essa direção e vai na direção de Deus. É uma renúncia. Jesus fala da renúncia. Você tem que deixar pai, mãe, irmão, irmã. Se você não fizer isso, você não é digno dele. Não é digno de ser chamado discípulo do Senhor Jesus Cristo. A gente deixa as coisas. Renúncia é quando você deixa coisas importantes. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é renúncia. Toma a sua cruz e siga-me. Então eu tinha que reconhecer a necessidade de ajuda. Não dava mais para esconder. Agora eu tinha que tirar de vez tudo aquilo que escondia o seu problema. Ele se expõe, fala para o rei, fala para a família, a menina fica sabendo, o exército fica sabendo, a sociedade fica sabendo. É uma decisão muito importante. Exige renúncia. E é com a renúncia que começa todo o processo. Você não vai seguir em frente, você não vai conseguir libertação, cura, sucesso, se você não tomar esse passo, que é fundamental. Esquecer o glamour, esquecer as cerimônias do caso dele, né? Esquecer a agenda. Não é agenda, esquecer a agenda, esquecer os compromissos todos, né? Tudo que tinha sido marcado, para poder seguir nessa renúncia. Não podia ter vergonha de expor a sua necessidade. Eu preciso, gente. Eu preciso. Um dia desse aqui eu cheguei aqui numa quarta-feira e falei para o pessoal: gente, estou com muita dificuldade, eu preciso que vocês olhem por mim, sou muito fraco. Eu sou um servo inútil, sem valor nenhum. Eu não estou conseguindo mais preparar pregação direito. Eu preciso de ajuda, preciso de oração. Eu cheguei aqui numa quarta-feira e falei isso. E é a grande verdade. Eu tenho me sentido exatamente desse jeito.
E eu não tenho vergonha de confessar a minha fraqueza. E a gente não pode ter vergonha de confessar a nossa fragilidade. E a necessidade que nós temos de oração, de ajuda, de apoio, para fazer o trabalho do Senhor. Então ele tem que assumir decisivamente a condição de miséria e doença. E ele fez. Ele fez exatamente isso. Assumir. Será que você tem coragem de assumir? Você tem coragem de renunciar de verdade? Você é capaz de mergulhar, emergir nessa renúncia? E a segunda imersão é a fé. E a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor, né? Que está lá em Romanos. E o verso 4 aqui do nosso texto fala assim: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Para resumir, né? Essa aí é a palavra do Naamã, explicando para o pessoal: olha, assim. Mas é lógico que ele falou os detalhes, né? Ela falou que lá na terra de Israel tem um profeta muito usado por Deus. Ela falou que eu posso ir lá. Ela falou para mim com convicção que eu vou ser curado. E a partir de hoje eu estou crendo nessa cura. Eu já renunciei. Eu vou investir agora numa caminhada. Eu vou emergir nessa busca. Ela falou que Eliseu ora, que Eliseu serve o Deus vivo. Ela falou que ele é usado de uma maneira poderosa pelo Senhor. E aqui onde eu estou não está tendo nenhuma resposta para mim. Então eu vou viajar, eu vou buscar, eu vou investir tudo que eu puder, e eu vou colocar toda a minha fé nessa busca. Maravilhoso, maravilhoso. A semente da palavra cresceu dentro dele, despertou o seu coração, e quem crê não vai ficar sentado esperando com a boca escancarada, cheia de dente, né? Jesus certa vez disse em Marcos 11: tende fé em Deus. E quando Jesus está falando isso aí, ele está dando aquela lição importante, dizendo que se você crer de verdade, não deixar a dúvida entrar dentro dos seus ouvidos, do seu coração, se você assumir pela fé aquilo que você está crendo e disser, se você verbalizar, se você falar com a sua boca aquilo que você está crendo, então tudo que você pedir, você já tem pela fé. Diz Jesus: não te tenho dito, se creres verás a glória de Deus. Em que contexto ele falou isso aí? A pessoa está morta, sepultada, mas ela pode ressuscitar. Mais do que um leproso ser curado, um morto ressuscitar. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Amém. Então, nós podemos ver a glória de Deus. A terceira imersão. Estou caminhando bem rapidinho aqui. Terceira imersão é a o quê? Dedicação. É o quê? 1, 2, 3. Dedicação. Amém. E o verso 5, como é que lê? Lê para mim. Nós estamos falando de um homem que não conhecia o jeito
nós conhecemos hoje. Ele estava acostumado a pagar os médicos, igual aquela mulher com fluxo de sangue. Ele estava acostumado a gastar dinheiro em vários lugares e pedir segredo: olha, não fala do meu problema. Meu problema não pode alastrar. Você não pode curar, então também não fala dele. Ele estava acostumado com isso. E ele falou: bom, eu não vou para lá de mãos vazias. Eu não vou apenas querer receber. Eu estou disposto a doar o que for possível, como gratidão. Gratidão. O que ele fez, vocês acham que é errado? Sim ou não? Por quê? O fato dele ter pegado aquelas presentes, aquelas roupas, aquele dinheiro, e falado assim: eu vou fazer essa viagem de fé, vai ser uma peregrinação, eu estou mergulhando nisso. E ele pegou tudo isso. E vocês reprovariam isso? Não. Por que não? Por que não? Porque é um exemplo para nós essa dedicação. A Bíblia fala no Salmo, né? Entrai pelas suas portas com louvor, né? E também trazendo, né, nas nossas mãos a oferta, porque a oferta ela sempre remete para a dádiva que Deus nos deu. Por isso que o culto sem oferta ele é incompleto. Precisa ter uma oferta, porque a oferta lembra que Jesus se ofereceu por nós. Sim. Lá embaixo onde é não sei se o senhor lembra. Lá onde é a fábrica de Weber lá. Sei. O grupo que veio, eles trouxeram um monte de moeda. Quem não tinha levado nada, eles saíram distribuindo. E eles falaram sobre isso. Você nunca vai no culto. Você tem que dar o seu melhor. Isso. Mas se você não tiver, você está vindo com uma moedinha de 10 centavos. Naquele dia eu não tinha levado dinheiro, eles me deram uma moedinha de 10 centavos. Nunca mais eu fui no culto sem dar. Olha isso aí, uma lição importante. Vamos aplaudir o Senhor, né? Olha, isso é muito importante. O culto sem oferta. Isso aí foi lá no comecinho, né? 97. O culto sem oferta, ele é incompleto, porque a oferta é para lembrar que Jesus se ofereceu, que Deus quando nos deu Jesus, ficou de mãos vazias, porque deu tudo que tinha, né? Então a gente precisa também de aprender a fazer isso. Então, por esse ponto aqui, ele foi exemplar e nós não podemos reprová-lo. Apesar de que lá na frente ele teve que conhecer o tipo de ética que Eliseu praticava, que é não receber coisas em troca, né, daquilo que está fazendo, né? De graça recebestes, de graça dada. Então aqui já é uma outra situação, né? Não é o caso da gente ir para a casa do Senhor, ou da gente dar ofertas para a casa do Senhor. É o caso de alguém cobrar, né, por uma oração, né? Às vezes a gente vê as pessoas fazendo isso aí errado. Nada impede que façamos ofertas voluntárias ao Senhor em gratidão pelas bênçãos que temos recebido. Vamos agora para a quarta imersão. A quarta imersão é 1, 2, 3. Obediência. Vai. Vamos
Meu Deus, que palavra maravilhosa, hein? Você vai e ficará limpo. Hoje, às vezes a gente tem um certo receio de orar para uma pessoa e declarar a cura na vida daquela pessoa. Isso aí é uma fraqueza nossa. A gente tem que aprender a ter essa fé, declarar a cura na vida da pessoa, profetizar com convicção. Jesus, eu fico olhando Jesus quando ele está ali com milhares de pessoas reunidas, de repente ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão. A decisão era o quê? Eu vou pegar esses 5 pães, esses 2 peixes que apareceu aqui, eu vou fazer uma consagração, vou orar a Deus, e ele será multiplicado aqui. Ele sabia que ia acontecer, não ia ser um fiasco, não ia dar errado. Eliseu sabia que ia acontecer. O homem não poderia descer o rio e mergulhar e voltar do mesmo jeito. Se voltasse do mesmo jeito seria pior. Ele tinha certeza de que o homem seria curado. Jesus tinha certeza de que 5 pães e 2 peixes se multiplicariam milagrosamente ao ponto de alimentar milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Tinha certeza. Então ele começa o processo. Pega, ora, agradece e distribui, manda repartir. E a coisa começa a acontecer. Então você vai assim, você segue esse espaço. Quando você for orar, determina a cura. Você pode falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não pode ficar com medo. A gente tem medo até dessa palavra, determinar, né? Quando eu falo determinar, não é eu estou falando, mandando Deus fazer. Eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Deus me mandou fazer. Imagina se eu tenho um funcionário e eu já passei as instruções para ele, e na hora dele fazer lá uma caixa, ele vai ligar para mim e falar: escuta, pastor, como é que eu faço essa caixa aí e tal? Eu posso já fazer a caixa? Ué, mas eu já mandei você fazer a caixa. Você faz a caixa. É a mesma coisa. O Senhor já mandou a gente. Você está enviado. Você vai curar os enfermos. Você vai expulsar os demônios. Você tem que fazer isso aí para honrar Jesus. Ele já mandou você fazer. Já está na sua mão fazer isso aí. Se a gente não tem convicção para fazer, então não vai acontecer as coisas. Esse é o que a gente tem que aprender. Apesar de ele ter andado bastante até chegar na terra de Israel, e foi no rei, e recebeu uma palavra que não era muito boa do rei, e o Eliseu mandou um recado para o rei e falou: escuta, tem profeta aqui. Tem profeta aqui. Tem profeta aqui? Tem profeta aqui. Pode vir para a gente orar. Pode vir. Manda para cá. Só que ele encostou a carruagem lá, a caravana toda, aquela pompa, os aparatos, as vestes, as joias, e encostou e ficou esperando Eliseu sair. Ele ainda estava cheio de orgulho, apesar de já ter mergulhado nas 3 primeiras coisas que eu já falei aqui, né? Primeira é o quê? A renúncia, a segunda fé, a terceira dedicação, e a quarta era a obediência. Apesar de ter passado esse processo, ele ainda estava cheio de orgulho. Olha, é difícil o orgulho sair da pessoa, viu? Inclusive, quanto mais experiente a gente é, mais orgulhoso a gente vai ficando. Então o orgulho estava ali, virou uma barreira entre ele e a cura. Ele precisava de vencer a si mesmo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Teve um dia que um
o irmão orou e falou assim: Senhor, tira tudo de mal que está em mim e lança no meio do mar. Aí o Senhor falou assim: meu servo, então coloca a roupa de banho que eu vou jogar você inteiro. Porque nós somos os nossos principais inimigos. A gente tem que vencer em primeiro lugar nós mesmos. Orgulho é uma coisa difícil de sair. Uma grande relutância consigo mesmo. Vou ou não vou? Me humilho ou não me humilho? Obedeço ou não obedeço? Até fazer dobrar o seu próprio ego. A presença dos seus servos ali, né? Que ele estava acostumado a mandar neles, e agora ele estava numa condição completamente inferior. Que difícil, hein? Parou para pensar nisso aí? Até isso atrapalhava. Essa imersão, esse passo agora da obediência era muito difícil para ele. Muito, muito difícil. Obediência. Saber que tinha que se submeter, apesar de ser generado. Então esse foi o ponto crucial. Foi o momento mais decisivo na vida do Dona Ramon, foi esse lugar. Quando ele encostou a sua carruagem na frente de um barraquinho do profeta, esperando o profeta sair para fora e fazer as coisas que ele estava acostumado a ver. Obediência não é fazer o que você quer, do seu jeito, é fazer o que manda você fazer. Isso que é obediência. Será que todos nós aqui estamos dispostos a obedecer? Não é fazer parcialmente, e sim totalmente. É obedecer como Jesus. Ele fala, ele aprendeu a obediência pelas coisas, né, que sofreu, e foi obediente até a morte de cruz. E aqui tem imersão, já está caminhando aí para terminar. 1, 2, 3. A humildade. E vamos ler. Pensava eu. Começa de novo. Pensava eu. Olha aí. Meu Deus, né? Então, ele estava assim, baseado nos seus aparatos, né? nas suas coisas, mas os aparatos não impressionaram nem o profeta e muito menos a Deus, né? Nenhum ato de justiça que a gente faça impressiona Deus, né? Deus não se deixa impressionar por nenhuma coisa que a gente faz, porque ele é grande demais, né? Mas às vezes os homens se acham tão grandes, né? Se não chamar, se não falar o meu nome, se não isso, se não aquilo, é isso que acontece com a gente. Quantas vezes nós somos pior 10 vezes do que o Naamã? Quando a gente reivindica honras desnecessárias em alguns momentos da nossa vida. Ele tinha que se despir de tudo, ficar pelado, sem a atenção que ele julgava merecer. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Confessar não, vou falar uma coisa aqui. Ontem eu estava nessa parte aqui, já quase que terminando o estudo de noite, quando a luz apagou e eu não tinha salvado o estudo, irmãos. Imagina o que eu passei. Nessa parte aqui, ó, que eu estava chegando.
Gente, pus a mão na cabeça, mas por que eu não salvei o negócio, a luz apagou? Tentei voltar e não peguei mais nada, tive que começar tudo de novo, eu acabei o estudo quase 2 horas da manhã, irmãos. Fazer tudo de novo. Ele precisava de entender que cerimônia ali não era do jeito dele que tinha que ser feito nada. Ele estava ali na mão de alguém, na mão de Deus, do Deus que queria usar aquele profeta. Ele tinha que esquecer os seus costumes, a paparicação toda que ele tinha, e a gente também tem que esquecer. Tem hora que a gente tem que tirar também essa roupa que a gente tem de general. Quantas vezes a gente está com uma roupa de general, né? E olhando os direitos que nós temos, né? O prestígio que nós temos, e pela consideração que nós merecemos, e reivindicando coisas. É a hora da gente tirar a roupa e ficar pelado diante de Deus, e entregue completamente diante de Deus. Essa é a humildade. Ele ficou igual aos seus servos, ficou até um pouco inferior a eles. E Jesus deu exemplo disso quando lá na mesa ele pega o pé dos discípulos e fala: eu quero lavar vocês. Mais uma vez essa coisa de lavar, né? Eu quero lavar vocês. Não eram os pés que ele queria lavar, ele queria lavar a consciência, né? Um estava falando: Senhor, a hora que o Senhor estiver morrendo lá, que eu esteja do direito, que o irmão esteja do lado esquerdo. Eles estavam querendo poder, estavam querendo essas coisas. Jesus falou: eu quero lavar vocês. Eu quero lavar vocês. Eu quero lavar vocês. Irmãos, deixa Deus lavar vocês hoje. Deixa o Senhor lavar vocês hoje. Nós precisamos ser lavados, isso é verdade. Para ser lavado, a gente tem que aparecer as feridas, tem que aparecer os problemas. O pior de Naamã não era por fora, era por dentro. As coisas que atrapalhavam as bênçãos de Deus aconteceram na vida dele. O pior não eram os pés dos discípulos, era a mente, a mentalidade, a vontade, a maldade, o pecado que encrosta dentro do coração da pessoa. Isso não eram os pés, não eram os pés. Às vezes a gente não aprende direito as lições. O profeta mandou uma palavra. O profeta não foi lá não. Mas o que a Bíblia diz? Basta uma palavra. Se ele agisse como aquele homem, falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele podia falar: eu não sou digno, eu vim de longe, eu mergulhei, eu estou mergulhando, eu estou emergindo numa busca. Então todas as nossas ações precisam ser coerentes. Se eu estou emergindo numa busca, e nós estamos emergidos numa busca também, todas as nossas ações precisam ser coerentes. Não pode ter um ponto em que o meu ego prevaleça e um ponto em que eu seja um humildezinho. Durante todo o tempo eu preciso estar nas mãos de Deus, eu preciso ser coerente com o que eu prego, coerente com o que eu entendo de Jesus, coerente com as lições que eu tenho aprendido do Senhor. Eu preciso ser coerente para que eu possa realmente ter graça, autoridade para evangelizar. E a autoridade, ela se fundamenta na santidade, não é na pompa, não é nos cargos, não é na posição social. Herodes tinha medo de João Batista porque ele era justo e santo, só isso. Herodes tremia, tinha medo de João Batista porque João Batista era puro e santo. Eliseu era puro e santo. Jesus era puro e santo. E você?
E eu? E nós? Mandou uma palavra só. Vai. Dá para ler aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Vai. Vamos começar de novo. 1, 2, 3. Vai. Amém. Então ele viu que não era nada. Estava cheio de ferida, tirou a roupa, estava podre, cheio de feridas. E ele não tinha poder de mudar aquela situação. Viu que não estava em condição de exigir nada. Será que a gente vai chegar nessa situação também, de não exigir nada? Às vezes a gente vem para a igreja e quer receber, mas e dá? Por que a gente não vem disposto a dar? Dai e dá-se usar. Boa medida, sacudida, transportante. Aleluia. Ele emergiu na humildade e o milagre aconteceu no fundo do rio, sem ninguém ver. Não é para ninguém ver. O milagre aconteceu quando ele estava lá embaixo, lá no fundo do rio. Só Deus viu. E aqueles pensamentos? Eu pensava que ele sairia para ter comigo. Eu pensava que ele ia passar a mão. Eu pensava que ele ia falar umas palavras, igual acontecia lá na minha terra, igual do meu jeito. Eu pensava que ele ia olhar para mim e usar palavras de referência em relação à minha autoridade, ia me honrar, ia me tratar de Vossa Excelência. Eu pensava, tira esses pensamentos tudo. A coisa aconteceu, começou na simplicidade e vai terminar na simplicidade. Começou com uma menininha pequena, evangelizando, e termina com um profeta que nem saiu do barraco, só mandou uma palavra. Ô palavra! Vai, desce, tira a roupa, expõe as feridas, desce o barranco, sozinho, mergulha lá no rio que você acha que não é igual ao seu, 7 vezes, não uma só, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, 7 vezes, e você vai ficar curado. Então, vamos para a 6ª imersão. 6ª imersão. 1, 2, 3. Compromisso. Vamos ler o verso? Reconheço. Amém. Olha só, gente. Reconheço. Então, o compromisso vem do reconhecimento. Né? O compromisso vem do reconhecimento. Compromisso é uma coisa forte, ela se fundamenta no conhecimento, né? No reconhecimento. Eu lembro do dia que eu sofri um acidente de moto, lá em São Paulo, e a gente era bem novo, casado. Então eu bati na lateral de um carro e voei 5 metros, sem capacete, bati com a cabeça no asfalto, lá no bairro da Lapa. Fui parar no hospital, fui levado lá, desacordado lá para o hospital, Sorocabana, né? E então ali eu fiquei e deu uma amnésia, perdi a memória, e aí a minha esposa foi lá me visitar. Ela chorava, ela falava assim: ai, bem, você lembra de mim? Eu sou sua esposa. Eu falava: esposa? Aí ela chorava mais ainda, agitava. Esposa? Eu tinha esquecido que eu tinha esposa.
Bem, a gente tem criancinha pequenininha. Criança. Eu não tinha mais compromisso nem com esposa, nem com criança. Porque eu não tinha memória. O compromisso da gente se fundamenta nessa ética que vem do reconhecimento, da memória. Olha que coisa legal. Então, receber Deus como Senhor implica em abandonar os outros deuses. Tinha que estar no plural aqui. Os outros deuses. O tamanho do milagre dava força para ele assumir a sua nova fé, apesar das circunstâncias. Mas o milagre foi tão grande que ele ia viver a fé dele num outro contexto, não é? Não é o que está falando? Ele ia para lá e agora ele pede até umas vênias, né? Vou usar essa palavra, vou pedir vênia. Ele pede assim, essa consideração: olha, eu vou para lá e eu vou ter que ficar junto com o rei. Eu vou ter que entrar lá diante do Rimon. Inclusive ele costuma segurar no meu braço. Então eu vou levar um pedaço de terra aqui, eu ponho lá, eu ajoelho em cima dessa terra, e eu vou ter que me curvar junto com ele também. Tudo bem? Veja só, a pessoa que estava tão preocupada com aqueles rituais, né, suntuosos, e que aquilo tudo tinha apagado dele, quando Deus fez o milagre, quando ele mergulhou 7 vezes, né? Agora ele estava preocupado em ser honesto com a sua nova fé. Ele estava preocupado em ser fiel e não deixar nenhuma dúvida a respeito disso. Com a sua boca ele fez votos solenes de compromisso. Raramente há pessoas dispostas a assumir compromisso. Tem gente que se diz servo, mas só faz o que quer fazer. É ou não é? É, irmãos. Se diz servo, mas não se comporta como servo de verdade. Porque, com respeito, a seara está à mercê dos que já puseram mão no arado. Tem muita gente que já pôs mão no arado, mas fica olhando para trás. Aí Jesus fala: se você puser a mão no arado e olhar para trás, você vai fazer tudo torto e não vai ter condição de fazer. Ou então vai acontecer igual a mulher de Ló, virar a estátua pelo caminho. Muitos estão olhando para trás porque falta compromisso. Vamos para a 7ª. Acabando já. 1, 2, 3. Faz perdão. Eu vi o versículo: perdoe. Você viu como aquele homem já tinha mudado suas palavras, seu jeito? Estava pedindo perdão, né? Estava querendo agir direito. É isso que tem que acontecer com a gente, irmãos. O Evangelho, ele muda as pessoas de uma maneira tremenda. A pessoa igual Paulo, que estava matando gente, de repente mudou o coração dele, e ele passou a querer salvar as pessoas. E lá na frente ele toca um carcereiro que também espancava, mas que ao ouvir a palavra do Senhor e ver o poder de Deus na vida do apóstolo, ele tinha dado chicotadas, estava lavando os vergões. Veja como Deus transforma a vida das pessoas. E agora o Naamã que veio aqui com todos esses pensamentos, pensava eu, e agora modifica os seus pensamentos, as suas atitudes, que são moldadas de acordo com uma nova direção. Então agora ele seguiu um padrão novo, um padrão diferente de fé. E ele sabia que o Deus que curou ele no fundo do rio estaria acompanhando ele, inclusive nas horas que ele tivesse que estar lá naquela situação que ele descreve
pedindo antecipadamente perdão por aquilo e declarando: só existe Deus em Israel, é o Deus vivo, todo-poderoso. Eu reconheço, e eu nunca mais vou servir a outros deuses. Ele estava interessado em servir Deus nas mínimas coisas. E agora ele sabia que não poderia servir a dois senhores. Que confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbio 28:13. É uma bênção quando a gente não precisa esconder nada de ninguém. Quando a nossa vida é um livro aberto. Orar, curar, posso arregaçar as mangas, posso mostrar às pessoas, procurar, mas nós temos que fazer diante de Deus: Senhor, o Senhor conhece a minha sinceridade, Senhor, o Senhor me sonda, vê se é em mim algum caminho mau. Se tiver algum caminho mau, Senhor, guia-me pelo caminho da tua justiça, da tua salvação. Se tiver alguma coisa errada, Senhor, me ajusta na tua direção, meu Deus. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Irmão, nós não podemos desistir dessa mensagem. Essa é a mensagem que Deus mandou a gente pregar. É o que nós estamos querendo viver. Difícil, né? Porque nós temos problema nos nossos relacionamentos, na nossa vida diária. Nós temos problema aqui, problema lá, problema tudo que é canto. E às vezes a gente vai se ferindo, e às vezes não aparece expostamente, mas lá dentro nós estamos precisando também de cura. E às vezes a gente está com veste de pompa e precisamos de ficar pelado diante de Deus, pelado diante de Deus, e mergulhar nessas imersões todas que a gente precisa mergulhar, até a gente levantar renovado, mais novo do que a gente estava antes. E Deus pode fazer isso na nossa vida. Deus lavou a vida de Naamã, e Ele pode lavar a sua vida hoje também. Para terminar, conclusão. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Então, ficou limpo, era isso que precisava, ficou limpo. Olha, a melhor coisa que a gente pode falar diante de Deus: eu estou limpo, Senhor, eu estou limpo. Você está limpo. Aquele que purificou Naamã pode te limpar hoje. O Senhor quer te limpar hoje. Ele quer que você fique limpo. A lepra é como um pecado. Tem uma lei, não dá para a gente ler aqui, lá em Levítico, capítulos 13 a 15, que fala da lepra, né? Mas uma coisa que é importante frisar é que o leproso se apresentava diante do sacerdote, e o sacerdote queria olhar, tinha que ser de longe, porque o leproso ficava falando assim: eu estou imundo, não se aproxime de mim, que eu estou imundo. Então, quando ele achava que estava caminhando para a cura, ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote examinava, deixava ele preso 7 dias. Por isso que Naamã mandou, Eliseu mandou Naamã descer e mergulhar 7 vezes, porque aqui na lei a respeito da lepra, várias vezes tem esses 7 dias. O sacerdote examinava, mandava ficar preso 7 dias, examinava, mandava ficar preso mais 7 dias. Se tivesse limpo, mandava lavar as vestes todas, e depois tinha toda uma preparação para apresentar de novo para a congregação, para que essa pessoa tivesse o direito de ser reintegrado nas atividades, na sociedade.
sociedade, na vida de fé. Será que Deus não podia curar o Naamã com uma palavra só? Deus precisava que Naamã mergulhasse 7 vezes? Quem precisava disso era o Naamã. Ele precisava de submeter a todo o processo. E às vezes é isso que a gente também precisa, de submeter a todo o processo. Quando a gente celebra a ceia em memória de Cristo, não é que Cristo esqueceu, mas é porque nós nos esquecemos. E nós precisamos de praticar esse exercício para que a lembrança, a memória de Cristo fique e permaneça viva dentro de nós. É nós que precisamos. Naamã precisou mergulhar para aprender coisas, para se sujeitar ao processo, para aprender a humildade, para aprender a obediência. Que não bastava só a decisão de ir, a fé demonstrada, a dedicação e as outras coisas, mas precisava desse momento, quando ele chega na margem do rio, na frente da casa do profeta, e que não vem nada do jeito que ele esperava, e que, segundo a sua consideração, o que estava acontecendo ali era muito difícil de ele se submeter. Mas é isso que Deus quer para nós. É na simplicidade que Deus vai agir, é na simplicidade que Deus vai trabalhar, é na simplicidade que os milagres vão acontecer, é na obediência, é na consideração, no respeito. É assim que Deus vai trabalhar na nossa vida. A cura mais importante não foi da sua pele, mas estava dentro da sua alma, do seu interior, aquilo que só Deus sabia. Deus passava um toque, mas Naamã precisava passar. Naamã ficou limpo, Naamã ficou novo, mais novo do que era antes. E lá em Tito 3,5 fala: mas Deus, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Pela lavagem da regeneração, que tira toda a lepra, que tira todo o pecado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira a lepra, que tira o pecado do mundo. Quem é que pode tirar o pecado do mundo? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo e encerrar.